No domingo passado, Jesus dizia: o semeador saiu para semear, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Outra parte da semente caiu no terreno pedregoso, as plantas nasceram, mas como não tinham raízes, morreram. Parte da semente caiu entre os espinhos, que sufocaram a planta e ela não deu fruto. Mas outra parte da semente caiu em terra boa e deu frutos à base de 100, 60, de 30 frutos por semente. Aí nós já meditamos essa parábola no domingo passado. Quando terminou de contar esta parábola, o Evangelho de hoje diz assim: Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Essa outra parábola certamente todos nós conhecemos. E sabemos o significado dela. A parábola do trigo e do joio. Nós sabemos que o trigo representa o bem, a boa semente, e que o joio representa o mal, a maldade, a semente ruim. Jesus disse que o homem jogou a semente no campo. Depois de um tempo, os seus empregados foram lá e viram que havia no meio do trigo joio. E eu, para ser muito sincero, não conheço nem trigo e nem joio, porque aqui nós não plantamos. Quando viajei, já passei assim no carro olhando e alguém dizendo: olha, padre, ali é plantação de trigo. Muito bonito, mas de longe. Mas nunca vi. Nunca fui lá, nunca plantei, nunca cuidei. E se alguém dissesse assim: olha, padre, isso aqui é um joio, aí que eu não conhecia mesmo. E dizem que o trigo e o joio são muito parecidos. A gente pode ver uma plantação do trigo e não perceber o joio, porque se parecem. Enquanto o trigo coloca as suas raízes para baixo, profundas, o joio, as suas raízes são rasteiras. O joio é uma erva daninha, que vai se entrelaçando entre o trigo. Quando os empregados vieram e disseram: o Senhor não plantou uma boa semente, onde vem o joio? O que ele disse? Foi o inimigo de nós. Enquanto a gente dormia, o inimigo se aproveitou. O inimigo se aproveita sempre da escuridão. O que está fazendo de errado, faz as escondidas, semeou o joio. Então, o empregado disse: queres que a gente arranque joio? Disse: não. Pode ocorrer que ao arrancar o joio, arranque também o trigo. Tenha paciência. Deixa crescer juntos o trigo e o joio. Na hora da colheita, a gente vai separar. Quem tiver fruto é trigo e quem não tiver fruto é joio. O trigo a gente guarda no celeiro e o joio a gente queima. Primeira lição de hoje é a paciência. Não agirmos por precipitação, mas sejamos pacientes. Aliás, todos nós somos frutos da paciência de alguém. Todos nós nos tornamos quem somos, que alguém teve paciência conosco. Existe uma história de um jovem padre que chegou numa paróquia e quando a gente é bem jovem, a gente é assim, bem agitado. E quando a gente é jovem, as ideias estão a 1000 por hora, a gente acha que sabe de tudo.
E quando chega numa paróquia, a gente quer que tudo seja logo do jeito da gente. E aí, na comunidade, quando o padre jovem chegou, uma primeira pessoa que deu trabalho para ele já decidiu: vou cortar o pau pela raiz. E aí já foi tirando, você está excluído das pastorais, está excluído de tudo. Porque você é um joio da comunidade. Aí a mãe dele era ministra da Eucaristia. Ele não sabia. Eu vou sair também. O irmão dele era o músico que tocava na missa. Ele disse: eu vou também. A tia dele era que fazia as leituras. Quem participava de outra coisa era o amigo dele. E aí, então, ao arrancar o joio, ele acabou perdendo vários pés de trigo. O que a gente aprende com isso? Jesus está nos ensinando: tenha paciência. Deixa crescer juntos. Por quê? Porque quem for trigo vai dar fruto. E quem for joio, na hora da colheita, se não der fruto, será sanado. Paciência. Se cada vez que nós já erramos na vida e agimos como joio, alguém tivesse cortado a gente, nós somos frutos da paciência de Deus e da paciência de alguém. Primeira lição de hoje: paciência. Eu não vou falar desse assunto porque não consigo falar. Todos nós gostaríamos de ser um pouco mais pacientes. É ou não é? Todos nós gostaríamos de ser um pouco mais pacientes. Uma vez, eu estava saindo para ir para a rádio. E eu saí já quase em cima da hora. E na hora que eu ia sair, tinha um carro na garagem. Não dava para eu sair. Oh, meu Deus. Agora eu vejo que vinha esse carro. Aí procura aqui, procura ali. Nessa época não era na rádio do Bar, não era de outra rádio. Morava no de Campos. E aí procuramos e não encontrávamos o dono do carro. Estava na garagem. E aí sempre tinha os trabalhadores que estavam lá. Disseram assim: Padre, se o senhor quiser, a gente pega esse carro e coloca do outro lado da rua. Aí eles pegaram esse carro, colocaram do outro lado. Aí eu saí. Quando eu cheguei na rádio, naquele tempo, eu deixava o povo ligar para pedir conselhos. Aí alguém me pede para pedir um conselho sobre paciência. Eu disse: eu não tenho condições de falar nesse assunto hoje. Não tenho condições de falar desse assunto hoje. Paciência. Quando a gente está pregando, a gente também está ouvindo o que a gente prega. Todos nós gostaríamos de ter um pouco mais de paciência. A primeira lição de hoje é paciência. Não agir com precipitação. Porque por precipitação a gente pode prejudicar. Depois a gente não tem como consertar. Às vezes sim, às vezes não. Primeira lição. A segunda lição é a segunda parábola que Jesus conta. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, sendo a menor das sementes, é jogada no campo, depois ela cresce, se torna uma árvore, e os pássaros do céu vêm abrigar-se nela. A lição de hoje é acreditar nas pequenas ações, acreditar nos pequenos gestos. Aquela árvore só existe porque o agricultor acreditou na semente. Nós também somos quem somos porque alguém acreditou em nós. Nós mesmos acreditamos. Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Outros não acreditam em nós. Nós começamos a dizer: nós somos muito pequenos, somos muito insignificantes. E acabamos não acreditando em nós mesmos. Se ninguém acreditasse na semente, a semente não se tornava uma árvore. A lição de hoje é
acreditar nas pequenas ações, nos pequenos gestos, acreditar no bem que a gente faz. É a segunda lição de hoje. E para concluir, a última lição que eu pensei, podia ser mais, os 3 tá bom para hoje. É a terceira parábola. Jesus disse que o reino de Deus é como uma poção de fermento que alguém coloca na massa. Depois que coloca o fermento na massa, o fermento some. Ninguém vê mais o fermento. Mas é o fermento que faz a massa levedar e crescer. A terceira lição de hoje é fazer o bem, mesmo que para isso a gente desapareça, ninguém reconheça, ninguém aplauda, fazer o bem mesmo quando ninguém perceber. Às vezes ninguém vê que quando a gente se doa, nem sempre aparece, mas faz efeito. É a terceira lição que nós aprendemos hoje. Qual é a lição do fermento? Fazer bem, mesmo que a gente não apareça. Fazer bem feito. Penso que isso já é bastante para hoje. Quando voltarmos para casa, vamos lembrar, será? Paciência, acreditar nos pequenos gestos, fazer o bem sem aparecer. Acreditar naquilo que a gente faz. O resto, deixa para Deus. É Deus em sua graça.